vamos continuar falando do coronavírus agora, porque a doença ela pode provocar inúmeras consequências de médio e longo prazo a pessoas que foram infectadas pelo vírus, mesmo aquelas que tiveram pouquíssimos problemas durante a doença. O Dr. Dante Senra, cardiologista e especialista em terapia intensiva, vai explicar algumas delas. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. É importantíssima essa conversa nossa, porque infelizmente tem muita gente que fala, olha, eu quero pegar logo essa doença para me ver livre, eu sou jovem, e não percebe que ela pode sim causar seriedades, causar danos no nosso corpo, principalmente para quem passa por ela. Eu queria saber primeiro quais são os possíveis danos que a gente pode ter, mesmo sem ter que precisar ir para a UTI, no nosso pulmão, em outras partes do corpo. Já há pesquisas relacionadas a isso? Boa noite, obrigado a vocês pela gentileza do convite, pela oportunidade de poder esclarecer nesse momento difícil, né, que nosso país está passando. Aliás, que o mundo está passando, né? Isto é um erro grosseiro, a pessoa querer pegar a doença para se livrar logo dela. Primeiro que a gente ainda não tem esta certeza de que se livra dela. Segundo que a gente não sabe como que a doença vai evoluir se você for acometido por ela. O fato de ser jovem, de ser atleta, de não ter comorbidade, é uma coisa positiva, obviamente, mas não é uma garantia. Eu, infelizmente, internei vários pacientes com 30 anos, com 35 anos, e que tiveram uma evolução bastante difícil na UTI, foram entubados por muito tempo, e nós tivemos bastante dificuldade de manejar esses pacientes. Doutor, aproveitando, pegando o gancho, essa questão da intubação, ela pode deixar marcas, né, no nosso corpo, no nosso pulmão, em especial, às vezes, o longo período com essa respiração por uma máquina, né? Sim, sem dúvida. O ponto é que a doença é nova e nós, infelizmente, tivemos que aprender a lidar com ela conforme as complicações se apresentavam. Nós fomos aprender que esses pacientes podem ter o cérebro acometido, o coração acometido, ao contrário das outras pandemias ou epidemias que ocorreram pelo próprio coronavírus, como a SARS em 2002, que tem origem na China, atingiu 8 mil pessoas, que se tem notícia, com uma mortalidade de 10%, mas um contágio menor, com o MERS de 2012, que vinha da Arábia Saudita, que tinha 30% de mortalidade, mas com contágio menor. Estas pessoas, a julgar por estas outras infecções por coronavírus, estas pessoas que se recuperaram, tem-se notícia de que frequentaram hospitais por muitos anos depois, tiveram a sua saúde abalada, prejudicada, tiveram dificuldades respiratórias, dificuldades de fazer longas caminhadas, provas funcionais respiratórias alteradas, e essa não deve ser diferente. O que determina se isso vai ocorrer ou não é a intensidade da doença que cada um foi portador. Se o paciente teve que ser entubado, se o paciente teve que ficar muito tempo entubado, essas pessoas a gente imagina, e eu digo imagina porque ela é recente, não tem tempo para a gente saber se essas pessoas vão se recuperar totalmente. Infelizmente, quando você recebe a notícia que a pessoa se recuperou da doença, você não tem certeza de que ela se recuperou totalmente ainda. Isso o tempo vai dizer. A julgar por poucos trabalhos que foram já publicados de Wuhan e de Hong Kong, essas pessoas ficam ainda meses, essas pessoas que tiveram a doença mais intensa, elas ficam meses ainda sem ter a sua capacidade respiratória totalmente recuperada e dificuldades de realizar a atividade física, dificuldades para muitos deles até de realizar a caminhada. Doutor, você tocou num ponto que eu quero deixar bem claro até para as pessoas. Talvez eu faça uma analogia aqui um pouco forçada, mas você falou, né? É uma doença nova, ou seja, a literatura dela está sendo escrita com o decorrer
dos dias, ou seja, se a gente comparar com uma doença como a tuberculose, que é tão grave quanto, mas a gente já tem conhecimento, né? A gente sabe como a doença caminha. É mais ou menos isso? Primeiro precisa entender a literatura ser produzida relacionada ao coronavírus para entender e para saber como funciona, como ela pode atingir o ser humano, como ela pode evoluir em certos casos. É mais ou menos isso? Assim, precisa ter um follow-up, precisa ter um histórico, né? A gente precisa ter, infelizmente, nós somos meio que apanhados de surpresa, porque nós tivemos inúmeras desinformações. A própria Organização Mundial de Saúde dizia, olha, não passa de humanos, interhumanos não tem contágio, não precisa fechar fronteira, é uma gripe. Hoje a gente sabe que ela não é uma gripezinha, ela não é nem sequer uma pneumonia viral. Os médicos têm que olhar para essa doença como uma doença que nós chamamos de multissistêmica, porque ela pode, e não é parecida, embora atinja os pulmões, o pulmão, neste caso, é o órgão de prioridade dela, o órgão preferido do coronavírus. Mas a gente sabe que atinge o cérebro, atinge os rins, atinge o fígado, atinge os pulmões, atinge o coração. Né? Tem relatos de pacientes que têm infarto sem doença de obstrução das coronárias. 40% dos pacientes que vão ao UTI têm os seus rins acometidos e 20% deles precisam de diálise. Altera a coagulação e nós estamos aprendendo isso ao longo da evolução da doença, com as pessoas complicando, com as pessoas morrendo, porque nós não tivemos informe. Os poucos trabalhos que têm publicados de Wuhan e de Hong Kong, de acompanhamento das pessoas, mostra exatamente isso, que depende da intensidade da doença que a pessoa foi acometida e que imagina-se que essas pessoas, a julgar pelas outras pandemias, embora com um número muito menor de acometidos, como eu citei, de 2002, do SARS e de 2012, do MERS, essas pessoas ficam com a saúde mais comprometida, esses indivíduos frequentavam mais hospitais e aí sim pode sobrecarregar, porque nós temos 20 milhões, por enquanto, ainda, espero que fique nisso, mas 20 milhões de pessoas acometidas no mundo dessa doença. Isto sim pode sobrecarregar a médio prazo os sistemas de saúde dos seus respectivos países. A tuberculose é diferente, porque a tuberculose a gente tem, é uma bactéria, é uma micobactéria e a gente tem tratamento para ela. Né? Se a pessoa aderir ao tratamento, embora seja um tratamento relativamente longo, em torno de 6 meses, a pessoa tem cura completamente. Né? E embora o vírus vá embora, ele deixa cicatrizes, as sequelas nos órgãos. Né? Os médicos que trataram no Reino Unido do primeiro-ministro, do Boris Johnson, que até foram homenageados, o filho do Boris Johnson tem o nome dos dois, os dois se chamam Nicholas, eles chamaram, para você ter uma ideia, de a poliomielite da nova geração, porque ela vai arrastar complicações pelo sistema de saúde, possivelmente por décadas. Tá certo, doutor, eu quero agradecer demais a sua participação explicando e, claro, a gente tem que respeitar a doença, respeitar os médicos, para a gente ir aprendendo e tentar lidar nesse momento aí de pandemia para passar o mais rápido possível.